Olá, pessoal. Uma dica para quem vai fazer redação do CESP, né? Nas próximas semanas, a gente vai falar sobre temas prováveis, né? Essa aula precede, por exemplo, o concurso do MPCPE, o MPCCE, desculpe, e o concurso da PCDF para escrivão. Então, eu vou chamar a atenção de vocês sobre temas prováveis. O que acontece? Por que temas prováveis? A gente tem três grandes eventos que chamam muita atenção das bancas por esses dias, tá? A gente tem a questão do coronavírus, bem ou mal, tá certo? Que é uma questão que está sendo, assim, super alarmada, então pode ser que a gente tenha a redação nesse sentido. Eu explico o que poderiam cobrar. A gente tem a questão do racismo, né, que não sai, principalmente racismo estrutural, que não sai das redes, perdão, da mídia, né, não tem como. E a gente também tem a questão dos desastres, perdão, desastres, os chamados desastres ambientais, melhor dizendo que falar desastres naturais, certo? Bom, todos esses três fatores são fatores assim que têm sido muito divulgados. É bom que vocês leiam bastante sobre esses fatores. Quem está no curso conosco naturalmente vai pegar comentários sobre isso nas aulas finais do curso, né? Sempre deixo esses temas prováveis para comentar sempre assim perto das provas. E lá, naturalmente, as pessoas têm exemplos desses textos sendo desenvolvidos. Mas o que é importante para você que está estudando, precisa ler e aprofundar essas questões, sempre que você for pensar em temas prováveis em provas do CESP, procure estudar as causas, fatores como causas, as consequências, os chamados efeitos, não é? E os mecanismos de solução, mecanismos que visam mitigar aquele problema. É um caminho muito importante. A gente nunca estuda redação sem entender essas três bases de qualquer assunto, tá certo? Por exemplo, você vai falar sobre desastres ambientais, o Brasil, a gente está tendo um período de chuvas, né, muito intenso, o que revela aí um período de inversão de chuvas. Então você tem o quê? Quais são as causas desses desastres? Naturalmente nós temos uma série de questões envolvendo principalmente o aquecimento global, né? Então você tem o quê? Alterações climáticas muito fortes, tá certo? Alterações climáticas. E essas alterações climáticas, nossa, minha caneta tá péssima, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E essas alterações climáticas, naturalmente, elas geram uma série de problemas, né? Como eu disse para vocês, nós temos, por exemplo, aumento do nível das águas dos mares e dos oceanos, o que faz com que haja muita invasão nos litorais, né? A gente presenciou isso acontecendo no Brasil recentemente. Nós temos uma mudança, né, drástica no regime de chuvas. Então você tem uma alteração do regime de chuvas. Eu posso rasurar porque eu não vou fazer concurso, mas você, vergonha na cara, tá bom? Por favor, não. Então, você tem uma alteração muito grande dos regimes de chuvas, né? E naturalmente, aí você tem, havendo chuvas em abundância, quando você tem esse regime alterado, você tem uma consequência decorrente desse fator aqui, que é o quê? Você tem desertificação em alguns lugares, desertificação em alguns lugares, não é? E você tem abundância de chuvas em outros lugares. Tudo vai gerar tragédia. Tá? Porque nós estamos vendo um problema aqui no Brasil que é a abundância de chuvas. As chuvas não param em várias regiões do Brasil, não é? Isso tem gerado o quê? Uma série de problemas, tá certo? Tem gerado desabamentos, inundações, a prejuízos econômicos e etc. E nós temos desertificação, porque se chove muito em algum lugar, em outro lugar que tinha uma chuva constante, ou pelo menos uma chuva moderada, esse lugar acaba ficando seco, sofrendo exatamente com a ausência de precipitação. E, neste caso, né, havendo seca, você tem o que também? Baixa produção de alimentos, você tem comércio fechando, então há uma série de efeitos que são decorrentes dessas causas. E a solução passa por onde? Por uma série de questões. Desastres ambientais passam por soluções ligadas, por exemplo, ao cumprimento de tratativas internacionais, né? Tratativas internacionais, principalmente aquelas que são ligadas ao clima, tá? Nós temos aí o famoso Acordo de Paris, né?
em que os Estados Unidos desistiu de cumprir as premissas, se retirou do Acordo de Paris, o Brasil deixou de trabalhar pelo Acordo de Paris em boa parte, não é? Então a gente tem a necessidade de cumprimento dessas tratativas internacionais que vão tentar moderar o aquecimento global, tá certo? Você tem também soluções que passam por processos de educação, né? A sociedade precisa ser educada para a responsabilidade com as gerações posteriores. Essa educação nasce de quê? Nasce exatamente da preservação ambiental, nasce da ideia de uma gestão racional do lixo, uma gestão racional da água, tá certo? Então, isso tudo faz parte da questão ligada aos desastres ambientais. Você pode aprofundar, tentar trabalhar dentro dessa ótica, tá bom? Não se esqueça de estudar sobre racismo, principalmente as variáveis envolvidas nessa questão. Nós temos duas variáveis importantes: o racismo institucional e o racismo estrutural. O racismo institucional é aquele racismo das instituições. Por exemplo, que impede que uma pessoa, você percebe que uma pessoa negra, como que ela é tratada em alguns setores públicos. Às vezes uma pessoa também um indígena, como que ele é tratado no setor público, e uma pessoa branca, qual é a diferença? Como a polícia aborda essas populações em geral, não é? E como aborda populações, vamos dizer, brancas. Então, você tem essas questões, as chamadas questões institucionais, como que as instituições lidam com os negros. Há o impedimento, existe o racismo, que é o impedimento de a pessoa se locomover, o impedimento de acesso aos serviços públicos. Então você precisa estudar essa questão. E nós temos o racismo estrutural, que o pessoal chama de mimimi, né? O famoso, mal apelidado mimimi, que é aquele racismo que muitas vezes as pessoas não percebem, mas elas cometem muito. E aí você vai ver a resistência negra, a resistência indígena contra esse racismo. Por exemplo, um caso exemplar de racismo estrutural. Você olhar para a pessoa, entrar numa loja, olhar para uma pessoa negra e achar que ela é o segurança ou atendente e tal. Por que você acha isso? Ah, porque você foi grosseiramente racista com a pessoa? Não, você está dentro dessa estrutura, dessa sistematização. Então, na sua cabeça, o negro só pode ocupar funções subalternas. Tanto é que, se você for levar seu filho a um pediatra, né, tá lá, marcou com o médico, você não conhecia o médico, você chegou e encontrou um médico negro. Muitas pessoas se assustam. Por que se assustam? Porque na cabeça da sociedade, sendo a pessoa naturalmente preconceituosa ou não, ela entende o quê? Olha, engraçado, não estava esperando. Ela é surpreendida. Tem gente que se surpreende de uma forma feliz, mas tem gente que fica incomodada. Então nós chamamos isso de racismo estrutural, quando o racismo ele é naturalizado na sociedade. E quais são as causas? Falei dos conceitos, quais são as causas? Tem que estudar. A primeira causa é o nosso passado escravagista, tá certo? É um passado de escravidão. O Brasil é um país que viveu 300 anos de escravidão. Todos os problemas que nós temos, a pessoa fala, o maior problema do Brasil é corrupção. Não, o maior problema do Brasil é desigualdade social. É de lá que surge tudo. E por que existe desigualdade? Porque nós fomos colônia um dia. E colônia escravagista, né? Colônia com... depois da África, o maior número de pessoas negras presentes no Brasil. Por quê? Por conta da escravidão. 300 anos de escravidão. Temos quantos anos de história? Pouco mais de 500 anos. Ou seja, mais da metade da nossa história foi o açoite. Então, a escravidão é um marco muito importante. Ela marca as nossas instituições, ela marca o comportamento das pessoas. Temos também a questão da, vamos dizer assim, da ideia da supremacia branca, não é? A ideia da supremacia branca, que são movimentos de compreensão de hierarquia social. Há movimentos na sociedade em que as pessoas entendem, porque são brancas, têm mais direitos que as pessoas negras. Aliás, nem é isso, as pessoas entendem que as pessoas negras não têm direito. Por exemplo, quando você fala em racismo estrutural, que alguém chama aquilo de mimimi, vou dar um exemplo, não é? Aconteceu com aquele apresentador, o Bocardi, ele fazendo, durante uma reportagem, ele pergunta para um rapaz que estava pegando o metrô para Pinheiros, um bairro de São Paulo, e esse rapaz estava indo para um clube muito caro em São Paulo. Ele pergunta se ele é o menino que recolhe as bolinhas. Então ele perguntou em rede aberta: você recolhe as bolinhas onde eu jogo?
não sei se é golfe ou tênis, não lembro agora. E o rapaz fala, não, eu sou atleta. Então veja, a ideia da supremacia branca, mesmo não sendo diretamente, não sendo uma questão direta que você quis atacar o outro, mas te dá a ideia de que o outro é sempre inferior. Né? Está na sua cabeça, está estruturado. E isso o quê? Ah, você tem culpa? Não, o que tem culpa é o processo de educação do teu país que é muito ruim. Então, o que acontece? Existe essa ideia, a gente tem uma dificuldade para associar. E aí você fala, por que a gente acha que, mas também não foi nada demais, né? Ele se desculpou. Gente, é mimimi da parte de quem não sofre. Da parte da pessoa que sofre o racismo, se você toda hora é apontado como uma pessoa que deveria ocupar um plano que não é o plano que você ocupa, você fica incomodado, né? Você é negro, arruma uma namorada loira, chega à casa dos pais dela, se eles te recebem bem, ótimo. O problema é quando eles te olham e ficam um pouco parados, assim, né, meio que questionando o que você está fazendo ali. Então, isso incomoda quem tem a cor, né? A pessoa começa a namorar uma mulher indígena, a família olha, mas por quê? Porque como qualquer mulher, tá bom? Então tem essa questão. Isso é chamado discurso supremacista, que pode ser desde uma questão estrutural, que é uma questão um pouco mais branda, vamos dizer assim, até uma questão violenta. Né? A gente tem o movimento da supremacia branca nos Estados Unidos, que é altamente violento, né, contra os negros, tá bom? Nós temos também, né, outra questão de causa desse racismo com que nós convivemos, tá certo? Além dessa questão da escravidão, né, do nosso passado escravagista, dessa questão da supremacia branca, gente, a outra questão muito envolvida na questão do racismo é a própria desigualdade, né, socioeconômica. Ela aparece da seguinte forma, por exemplo, peguem as populações mais pobres do Brasil, são exatamente populações negras, né? A população negra. E aí, quando você pensa nessa desigualdade socioeconômica, dentro do próprio meio negro, as pessoas falam, o negro tem preconceito um contra o outro. Existe uma questão que é a questão do não reconhecimento. Ele não se reconhece como parte daquele processo. Isso se deu por quê? Por conta da negação da pobreza em que vive. Pessoas que sofreram com muita escassez de recursos tendem a negar aquela situação, sendo pessoas brancas ou pessoas negras. Né? Você pode ver que por que existem pessoas consumistas? Por quê? Porque exatamente a pessoa tenta negar aquela situação socioeconômica dela, ela tem vergonha de se ver naquela situação. E tem vergonha, e aí você pensa a questão do negro, principalmente de pertencer a um grupo, que é o grupo mais suscetível àquela pobreza. Então, são causas ligadas também a essa questão do racismo, tá certo? A outra questão que nós temos são as consequências do racismo, né? O que o racismo gera para as pessoas. Gente, primeiro, sofrimento para as vítimas. Você tem um sofrimento mental muito grande, né? O preconceito, as formas de discriminação, elas são impositoras de muito sofrimento, né? Que somente quem passa por isso é que sente você se sentir impotente, não poder fazer alguma coisa por conta da sua cor, né? Uma coisa totalmente sem noção. Outra questão que nós temos também, como consequência do racismo, né, é exatamente o quê? O aumento, tá certo? Os números ligados à violência, certo? A violência. Porque os negros então vão cometer mais violência? Não, eles são os mais presos. A gente não tem como dizer que são eles que cometem mais violência, mas são os mais presos. Por quê? Porque uma pessoa branca de terno parada na esquina, né, ela é abordada por policiais, se for abordada de uma forma bastante, em geral, diferente do que o menino negro parado na esquina, tá? Então há uma diferença grande nesse processo. Por conta de quê? Dos nossos estereótipos, tá certo? Da forma como nós enxergamos o mundo. Então você tem um resultado dessa contenção da violência, um resultado muito desfavorável à população negra. Se alguém mexeu em alguma coisa em algum lugar, furtou-se alguma coisa dentro de uma loja, os negros são sempre alvo das pessoas, dos vigilantes, das pessoas que trabalham ali naquele local. Então você tem essa questão. O negro no shopping é sempre um motivo de desconfiança. Então existe essa questão toda. E você tem, né, por exemplo, quais são as formas então de eu tentar mitigar
Porque o racismo não vai ser solucionado, mas eu tenho formas de tentar mitigar, tentar diminuir essas questões. Primeiro, uma educação voltada para o reconhecimento da formação do povo brasileiro, uma educação voltada para a valorização da pluralidade sociocultural do Brasil, não é? Depois, medidas realmente sancionatórias. Por quê? Porque o racismo é crime hediondo, né? Quando uma pessoa proíbe alguém de professar sua religião, mas religiões afro, né, de base africana, essa pessoa comete racismo, tá certo? E é um crime imprescritível, inafiançável, considerado um crime hediondo. Então as pessoas também têm que se valer da lei para que elas possam fazer a correção desse processo, desse desajuste social que nós temos. E por fim, né, talvez o tema mais esperado, a questão do coronavírus, é claro que a banca não vai trazer a palavra coronavírus, ela vai falar sobre epidemias, assunto que há muitos anos não caía em redação de concurso, mas a questão das epidemias, né? O que nós temos, né? Como é que isso processa no século XXI? O que tem acontecido em relação, quais são as causas, o que vai levar às epidemias no século XXI? Primeiro, a questão do próprio clima. As alterações do clima, elas são motivadoras de epidemia? Sim, se você tem desertificação numa área e excesso de chuva em outra área, você tem modificação exatamente vamos dizer assim, do comportamento de vetores, certo? Que são aqueles elementos da fauna que transmitem doenças, não é? Então tem que tomar cuidado com essa questão, tá? A alteração climática é um fator de causa. Outro fator de causa que a gente tem, por exemplo, das epidemias, a gente lembrando que a epidemia não é o surgimento da doença, a epidemia é o espalhamento da doença. Né? Até vou fazer a pandemia e a epidemia. A pandemia é quando a doença já ganha um caráter, né, extracontinental, ela já começa a espalhar pelo mundo. E a epidemia é mais regional, já tá naquela coisa do surto da doença, tá bom? Então, por exemplo, tanto as epidemias quanto as pandemias, elas são geradas por alterações climáticas, certo? Até porque os vírus mudam, mesmo que a doença tenha surgido em determinada região por causa de um fator climático. Por exemplo, os cientistas ficam pesquisando o coronavírus quando ele vai para cada país, porque diferentes países podem ter diferentes fatores climáticos envolvendo. E o vírus pode sofrer mutação em função desses fatores climáticos, então tem que ficar atento. Então, quer dizer, você tem o fator climático, você tem fatores relacionados, por exemplo, a questões de falta, certo? Questões relacionadas à pobreza, vou chamar isso aqui, tá? Você tem também as questões da pobreza, que são causadores de epidemia, ou seja, são motivadores de expansão de contaminação. Porque, gente, países pobres têm pouco saneamento básico, então doenças como difteria, né, verminoses de um modo geral, são verdadeiras doenças epidêmicas nesses países como o Brasil, por exemplo, né, países da África subsaariana principalmente. Por quê? Por conta desse espalhamento dessas doenças. Então, dessa falta de saneamento básico que essas populações possuem, né? Ou seja, não possuem saneamento básico. E você tem também a própria questão demográfica, aspectos ligados à demografia. Né? Por quê? Por que a China teve uma alta contaminação? Porque é um país altamente populoso. Né? Você tem. Por que o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, virou uma pandemia? Ora, porque o mundo hoje se interconecta por meio das viagens que as pessoas fazem. Então você tem todos esses fatores, tá bom? Quais são as consequências? Né? E aí você tem as questões ligadas aos efeitos, as consequências. Ora, você tem consequências para a saúde pública, ao aumento da demanda em relação aos hospitais públicos, você tem consequências econômicas, todo mundo viu a bolsa despencando, né? Para tudo que é lugar, as bolsas despencando, dólar subindo em vários lugares. A gente viu também, né, as questões culturais, a questão do preconceito, pessoas de origem asiática sendo vítimas, tá certo, da agressão de pessoas
que acham que é aquela pessoa que traz o vírus, como aconteceu na época da febre amarela, muita gente andou matando os macacos, né, os miquinhos, porque entendiam que eles é que causavam a doença. Não, eles só eram portadores, eram hospedeiros do transmissor. Então, somente, mas eles não faziam absolutamente nada. Então, você tem a questão do preconceito. E você tem também, né, nos mecanismos de solução ou de mitigação do problema, as questões comportamentais. Como que a sociedade deve se comportar, chamadas medidas profiláticas que precisam ser tomadas, por exemplo, para a higienização, não é? Você tem as soluções por parte do Estado, que é a ideia da transparência, para a população entender o que está acontecendo em relação àquela doença que apareceu, aquela epidemia ou pandemia. Então, você tem essas soluções pautando esses dois lados, tá? Bom, gente, essas são as dicas aqui para o pessoal de fora, né? No curso eu deixo exemplos para os meninos que vão fazer o concurso público. Então, eu desejo para vocês boa sorte se forem fazer redação aí nos próximos meses, nos próximos dias ou próximos meses.